Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos e não deixar jamais que os pensamentos falem mais do que a voz de Deus. Vigiar os pensamentos, vigilância sobre eles, esta é a ordem da nossa formação de hoje dos exercícios espirituais da Quaresma. Antes de continuar, quero te fazer uma pergunta. Você tem gostado deste conteúdo? Tem conseguido depois acompanhar com as orações o nosso e-book que está aqui na descrição para que você adquira? Também gostaria de saber se tem acrescentado algo na sua vida. Escreva aqui nos comentários depois, porque eu preciso também de um feedback seu para saber se estamos no caminho certo. Os pensamentos. Tem uma música da minha época, era até uma música de rap que dizia assim: pensamentos voam como o vento, a de não pensar e pensar em maus momentos, forçar, acreditar. Então assim, pensamento é igual vento. Pensamento vem, pensamento... O pensamento, na verdade, ele faz parte, ele é uma faculdade, é uma ação do nosso intelecto. De fato, a capacidade de pensar, de inteligire, diz em latim, é quando pensamos, né? E o pensamento, ele, na verdade, ele é uma compilação de raciocínios a respeito de algo. Muito bem. Mas tomamos cuidado com os nossos pensamentos, porque o pensamento, ele vem também como uma memória, como uma imagem, não real. Quantas vezes, por exemplo, você esteve preocupado com situações, esses dias até dizia em uma das meditações, fechou os olhos ao fim do dia, com medo de algo ou com situação que tinha que enfrentar outro dia ou que viveu no dia, você ali com aquela angústia, com o olho fechado, quando você olha, você abre o olho e você fala: poxa, ainda tem como recomeçar. Então, o pensamento, se ele não está alinhado com aquilo que Deus coloca na nossa vida, nós deixamos devagar andar por aí, começamos a deixar entrar dentro de nós, não a vontade de Deus, não a palavra de Deus, mas os venenos. Nesse sentido, Jesus ainda falando sobre aquilo que torna o homem impuro, ele nos ensina a respeito sobre ter um pensamento forte, de trabalhar a própria mente, onde ele diz assim: não entendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e para a fossa, mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que torna o homem puro. Com efeito é do coração que procedem os maus pensamentos. Quais são os maus pensamentos? Lembremos que a nossa batalha espiritual, e nessa primeira etapa da Quaresma, nós estamos tratando sobre o combate espiritual. E o combate espiritual, ele é travado na nossa mente, nos pensamentos, nas imagens, nas suposições, sobretudo então também nos medos. E nesse sentido, Jesus está dizendo os maus pensamentos, que são adultério, difamação, prostituição, roubo, falso testemunho, fofoca, enfim. Isso daqui é o Senhor ensinando para nós que, de fato, os maus pensamentos, eles podem sim influenciar na nossa conduta, no nosso dia a dia e na nossa vida. Nesse sentido, quando nós olhamos para, aqui na página 39 do nosso e-book, a palavra ela nos conduz ao lugar mais delicado da vida espiritual, que é o pensamento. Por que delicado? Porque o pensamento é o lugar onde quem está perto não vê, não escuta, mas somente aquele que está pensando. A Escritura ensina que o coração humano é o espaço onde se decide as inclinações e os desejos e as ações. Antes que o mal se manifeste exteriormente, ele nasce como um movimento interior, como um pensamento acolhido e rejeitado. E de fato é isso. Quando eu me deixo às inclinações humanas, quando eu me deixo ser levado por um pensamento externo, por uma tentação, e trago isso para dentro de mim, eu posso estar trazendo coisas boas, como também veneno. A tradição espiritual da igreja, ela sempre foi muito clara ao ensinar que a vigilância sobre os pensamentos é a base de todo o combate espiritual.
Não se trata de eliminar pensamentos, mas discerni-lo. Então, o dom do discernimento, de saber o que é certo e o que é errado. Às vezes você tem um pensamento errado sobre uma pessoa, por exemplo. Você olhou para aquela pessoa pela aparência dela, por um comportamento errado que ela fez, você já julgou ela. Não tem discernimento. E muitos pensamentos surgem sem consentimento. O que é isso? Esses pensamentos que surgem sem o consentimento, na verdade, são tentações. O demônio, o mal, trabalha também através de pensamentos e também da nossa ansiedade. São Miguel Arcângelo nos ensina isso, né? Essa educação da lucidez espiritual, né? Porque o combate não acontece no nível das emoções desordenadas, mas na atenção interior. Assim então, Evagrio Pontico, na sua obra Práticos, né? Evagrio Pontico, esse padre do deserto, padre da igreja, diz assim: os pensamentos são como sementes lançadas no coração. Se forem acolhidos, produzem paixões, frutos. Se forem rejeitados, perdem força. Os maus pensamentos, entrou? Renuncia, em nome de Jesus. Senhor, eu não quero esse pensamento. Ah, não vai dar certo o que você está fazendo, em nome de Jesus. Eu abençoo conforme a minha vontade e a vontade do Senhor. Ele continua: não é impossível impedir que os pensamentos surjam, mas é possível impedir que eles permaneçam, governem. O pensamento ele não pode se tornar o lugar da vontade. Não pode se tornar, não pode ser entronizado na tua vida. Então a vigilância do coração consiste então em discernir os pensamentos no momento em que surgem. Nesse sentido, existe uma história dos padres do deserto e um monge chamado Padre Elias. É assim, Padre Elias era um monge eremita que vivia no deserto buscando a santidade no silêncio. Ele rezava, ele trabalhava, estava todos os dias, mas começou a perceber que os maus pensamentos o atormentavam. Surgiam ideias de orgulho, de impureza, desânimo. Ele passou a acreditar que estava fracassando no seu propósito. Um dia, um velho monge, abade, foi visitar e ouviu sua confissão. O eremita disse que sentia pior agora do que quando vivia no mundo. Agora que ele deixou tudo para estar com o Senhor, ele era mais tentado de contar o mundo. Então o monge mais velho lhe respondeu: os pássaros podem voar sobre a tua cabeça, mas não precisam fazer ninho. As palavras: você não pode evitar que os pássaros voem sobre a tua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninho sobre você. Ele explicou: assim é também os maus pensamentos, a menos que você o acolha. Combate interior parte da vida espiritual. Então, o Padre Elias compreendeu que a santidade não significa a ausência de maus pensamentos, mas a fidelidade diante de Deus. Peçamos então essa graça nesse dia de hoje da luta contra os maus pensamentos, sobretudo ao nosso anjo da guarda, São Miguel, para que nos auxilie, nos ajude a poder vivenciar tudo isso aqui, na presença dele. Nesse sentido, a oração do dia de hoje nos diz assim: Deus de verdade, que sonda os pensamentos e os corações, concede a graça da vigilância interior e tua graça possa iluminar nossa luz e que nenhum pensamento afaste teu coração do caminho. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E hoje, como prática concreta do dia, comece a observar e a vigiar os teus pensamentos, pedindo a Deus para que Ele possa mandar o Espírito Santo te dê muito discernimento, que você possa caminhar. E lembrando que esta meditação ela se encontra também no e-book. Você pode, antes de dormir, ler, meditar mais uma vez, ruminar essa palavra. O e-book está aqui no link da descrição. Você pode adquiri-lo e ao mesmo tempo também não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Quero saber de novo, como eu fiz no começo como eu te perguntei, o que você tem vivido nessa oração e nesse tempo comigo aqui. Deus te abençoe. Até amanhã, nossa próxima meditação.